sim. Adriano, tô vendo aqui o chat. É o Cosme, tá O Costa perguntando, né, jogou uma Cosme? pegadinha, cara. Alguém poderia me dizer o nome da primeira assistente social do mundo? Olha, Cosme, eu não vou ser louco aqui de voltar a São Tomás de Aquino e as Damas da Caridade, que é muito longe isso. Eu diria sim, não sei, Leandro, mas pelo que eu leio, eu diria que é a americana lá, a Jane Addams. Ela foi primeiro que a Mary Richmond. Acredito. Cara, eu não vou dizer nenhum nome não, porque aí a gente vai ter que discutir o que que é Sim. ser a primeira assistente social. Não era uma assistente social, galera, como é hoje, lógico. Ela fazia um trabalho lá em Chicago. Ela deu os primeiros passos para o que é o serviço social hoje, assim como a Mary Richmond. Mas, lógico que não tem nada a ver com o serviço social hoje. Mas se eu fosse responder aqui, se eu fosse arriscar, tá? Seria a Jane Addams. Mas vamos pesquisar, galera. Eu prefiro não É, arriscar não, porque dependendo do contexto, dependendo do entendimento de serviço social, a é. gente vai lá para trás de São Tomás de Para Aquino. São Tomás de Aquino, as Damas da Caridade, e até um pouco antes, né? Isso, a gente vai pegar lá Questão os lá do hospitais lá Tomismo, do século né? 12, 13, lá da Sim. Europa. Ou a gente vai pegar o pessoal Nossa, lá na da Bélgica. Inglaterra, a questão das chamadas, na tradução é caixas de pobre, não é isso? Que eles Isso. colocavam as pessoas lá para virarem quase escravas da monarquia, do Estado. Nossa, é um Então, exercício de volta na história profunda, hein? tem muitos recortes aí para a gente poder responder. É, Então, eu prefiro não verdade, arriscar quem foi a verdade. primeira assistente Poderia dizer social, que é não. dessa época, o Cosmo. Poderia dizer que é uma das damas de caridade lá, Jane Addams, Mary Richmond, enfim, realmente é melhor não cravar. Mas assim, mais próximo do que o serviço social acredito, ou Jane Addams ou Mary Richmond, mas nada a ver com o serviço social de hoje, tá, Cosmo? Nada a Mas ver antes a gente mesmo. já tinha a escola belga, não esquece não. Sim. A gente tinha a escola belga também. Ah, sim, 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 sim. Verdade. Tinha a escola belga lá que já tinha um curso de serviço social. Isso. Mary Richmond, se eu não me engano, publicou em 25 o Sim. diagnóstico social, se eu não me engano, posso estar enganado. Foi um pouco antes do pessoal chegar aqui no Brasil, mas já tinha as escolas lá fora. Ah, sim, sim, já tinha. O pessoal chega no Brasil aqui em que 35, 36, né? 36. 1936. 36, isso. É E aí, isso. 36, a década de 30, a gente tem um domínio mais da influência franco-belga, e na década de 40 a gente tem essa chegada da influência estadunidense. Do César americano, né? Isso, Estrutural funcionalista na veia e é até hoje, tá, galera? Não mudaram, não. Lá não tem usuário, é cliente. é Bom, isso. Cosme, é isso. O serviço social é reflexão. Tem que vamos pesquisar, arregaçar as mangas e pesquisar. Bom, te falou um pouco do que o serviço social foi, né, Leandro? E Uhum, que tal a gente falar agora um pouco do que ele é? boa. Cara, vamos começar então. O serviço social, eu acredito que a gente está passando por um período que é muito rico na história do serviço social. É um período difícil, mas é um período muito rico. E aí, por que é difícil? A gente está passando por um período em que o capitalismo está passando por mais de uma das suas crises cíclicas, né? Sim. E cada vez que o capitalismo tem uma crise, quem sofre é a gente. Quem sofre é a população brasileira, quem sofre... Pai, posso jogar no seu celular? Pode. Ser pai é isso. É isso aí. Uhum. Gente, cada vez que o capitalismo sofre... Oi. Cada vez que o capitalismo sofre uma crise, a gente sofre. Os nossos usuários também. E aí, nesse ponto, a gente não é tão diferente dos nossos usuários, porque a gente também precisa pagar conta, a gente também é assalariado. Então, é bom a gente lembrar que a gente é tão usuário quanto eles. Sim. E a gente está em um período de crise. A gente teve um avanço do neoconservadorismo, a gente teve um avanço de uma ultradireita extremamente agressiva, defensora da negação de direitos, defensora
de uma política bélica, de uma política baseada no conceito de necropolítica. E aí, quem não conhece esse conceito, eu recomendo muito a leitura. Né? O Agli Bembe lá, Isso, recomendo muito a leitura. Muito bom, Ajuda a galera. entender muita coisa. A necropolítica. Ele vai meio que na contramão do Foucault, né? Isso. Eu acho que ele dialoga muito com Foucault, mas ele vai pelo... Acho que ele faz a discussão mais próxima do que a gente tem de realidade. Sim. Ele é um autor africano, né? E aí eu esqueci qual país, peço desculpas, mas Olha, ele faz agora me fugiu também, peraí. Camaronês. Camaronês? Camaronês, se eu não me engano, tá? Ele faz uma discussão muito interessante e eu acho que ele dialoga muito, acho que ele provoca o Foucault. Provoca. Meio que até refuta. Isso. A questão da necropolítica, né? Ele vai meio que na contramão do que o Foucault dizia. Isso. E aí eu recomendo muito, porque é uma discussão que dialoga muito, inclusive com os últimos anos que a gente viveu, em que a questão era decidir quem morria, quem vivia, quem era Sim. considerado baixo aceitável. Ou seja, eu costumo dizer, o capitalismo, nítido e notoriamente, é uma pirâmide. Então, o topo da pirâmide decide quem da base fica e quem sai. É simples assim, isso é a necropolítica, galera. Como o Leandro falou, leiam, porque isso vai agregar muito no pensamento reflexivo de vocês do que é a conjuntura que a gente vive e fazer esse link com o serviço social, né? Para você ver a correlação de forças que a gente tem que lidar, né, Leandro? Exatamente. E para a gente evitar, inclusive, de reproduzir alguns discursos, né? É muito importante. E aí a gente tem essa configuração, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa configuração, a gente tem briga para manter direitos, a gente tem debate de narrativa da história. Tem que lutar contra negacionismo científico. Isso. Isso é perigosíssimo. A tentativa de jogar o povo contra quem está tentando fazer os movimentos de proteção deles. Exatamente. A gente está falando aqui de todo tipo de escória, inclusive anti-vax também. São pensamentos muito, muito perigosos para a sociedade, para o tecido social inteiro, galera. A gente está falando aqui de um perigo para o tecido social como um todo. Né, Leandro? Exatamente. E aí não dá para a gente passar por esse período dizendo que foi muito fácil, não. Foi bem difícil, a gente ainda está vivendo uma disputa, a gente ainda tem uma galera muito violenta disputando essa narrativa, Sim. E uma galera que tem dinheiro, porque o dinheiro ele abre espaço para canal de comunicação, ele abre espaço para propaganda, ele abre espaço para panfletários, e então tem muito disso aí que a gente vai ter que combater. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento em que o serviço social conseguiu avançar em algumas pautas. Paula botou aqui, necropolíticas. Paula, ela está perguntando se a necropolítica está para o termo mortos-vivos. A necropolítica é a política da morte, Paula Araújo Biranchini, que o autor lá, camaronês, se eu não me engano, tá? O Akili Bembe ou Bembe, cada um pronuncia como achar melhor. Ele fala sobre essa questão da decisão de quem vive e quem morre na nossa conjuntura. Se você for fazer uma análise profunda da conjuntura que a gente vive, você vai ver que é exatamente assim. Estamos numa pirâmide onde o topo dessa pirâmide está decidindo quem vive e quem morre, né? E quem vive e quem morre, Leandro? Geralmente são os pretos, pobres, como diria Caetano e Gil, são os pretos e os quase pretos de tão pobres. Exatamente. E aí quem morre mais por violência são os homens, pretos jovens, e quem morre mais por feminicídio, quem morre mais por violência policial, violência estatal, né? São os homens pretos pobres, e quem morre mais por feminicídio são as mulheres. Aliás, quem morre mais, desculpa, por violência doméstica são as mulheres. Exatamente. Que aí a gente enquadra no feminicídio. Sim, é feminicídio. E
Quem tem mais acesso à universidade não são os negros. Quem é mais preso são os negros. Então, isso é necropolítica, gente. Isso é política da morte na veia, diante dos nossos olhos, no dia a dia, no cotidiano. Né? E aí a gente não vai combater isso falando que as pessoas têm que ser racistas em desconstrução, não, hein, gente? Não. De jeito nenhum. Pô, mas que isso, Ana Paula? Ô, Paula, pode perguntar. Qualquer dúvida aí, galera, pode perguntar aí. Se a gente souber, né, Leandro? Se tiver ao nosso alcance. Participem, perguntem, falem. Essa interação é importante para todos nós, inclusive para a gente que vai aprendendo com vocês e vocês com a gente. O aprendizado ele é um ciclo, né? Não tem pergunta ruim. O ruim é não perguntar. Exatamente.